E eu quero compartilhar com vocês daquilo que está no meu coração, daquilo que o Senhor já nos entregou. Na verdade, até no domingo mesmo eu comecei já a meditar em alguma coisa para trazer para nós, até porque Deus nos permitiu, né? Eu estive nos 3 cultos e que manancial, né? Que manjar de Deus desceu sobre nós. E essa igreja, eu preciso glorificar Deus também aqui em público, né? O público é vocês e quem está assistindo, porque teve toda uma estrutura, né? Uma estrutura de logística geral, de tudo. Desde quem está na frente aparecendo nas câmeras, né? Que é a palavra, que é o pregador, que é o louvor, que é o ministro de louvor, a ministra, né, de louvor, é quem toca, quem canta. E toda essa estrutura não foi só nessa visibilidade que está na frente da câmera, mas por trás da câmera, toda uma equipe trabalhando, né, todo mundo envolvido na mídia, os irmãos da diaconia, os intercessores trabalhando. E como se isso não bastasse, não é só isso, mas tem a enfermaria que trabalha, tem a mini BRAC, os irmãos trabalhando lá com os adolescentes, não, na ceia não tem, né? Mas com as crianças, uns 2 cultos, e uma série de irmãos, todos engajados, envolvidos. Que delícia! É muito bom fazer parte de um corpo que é vivo, que é ativo, né, Patrícia? De ver irmãos envolvidos, gente trabalhando, e ministérios e mais ministérios. E a igreja linda, a igreja viva, a igreja saudável. Que bom fazer parte disso. Eu faço parte disso. Glória a Deus, né? No domingo, na verdade, eu venho só para sair na foto mesmo, quer dizer, não. Deixa eu repetir. Apaga essa parte. No sentido de... eu não venho trabalhar, né, no culto, não venho servir em alguma coisa, mas eu estou cultuando a Deus e me alegrando de ver tudo isso, de glorificar a Deus. Hoje eu estou aqui, né, se a gente pode chamar dessa maneira, no trabalho, né, mas o serviço no reino aos domingos, quando a gente não está, mas outro dia a gente está, né, está todo mundo trabalhando. Quando a gente não vê alguém, não está aqui, mas está lá, né, no cantinho na oração, ou então está lá na mídia, ou então está lá em cima servindo na diaconia, na galeria, aí a gente não enxerga, não vê a pessoa, né? A gente nem conseguiu se ver. Eu não vi muita gente, porque tinha muita gente. Graças a Deus, pode dizer graças a Deus pela nossa igreja, graças a Deus por tudo que o Senhor faz. Deus tem dado graça, tem dado um ministério coeso, gente assim animada para trabalhar, feliz. Eu louvo a Deus. Preciso fazer essa menção, porque realmente é gratidão ao Senhor de a gente ver Deus, né, usando um corpo vivo, operante. E aí minha palavra depois dessa de gratidão a Deus é dizer assim, ó, você que não está engajado em alguma coisa, se engaje, veja o que você pode fazer, o que você sabe fazer e se envolva, né? E como eu já disse no começo, já repeti, acho que falei 2 vezes, vou falar a terceira, nem tudo é na frente quando as câmeras estão mostrando, mas não é necessário. O importante é estar trabalhando, é estar envolvido, é servindo em alguma parte. Isso é muito bom, a gente se sente útil, né? A gente se sente útil, a gente se envolve com as irmãs, com os irmãos, com as pessoas, desenvolve amizade, comunhão. É tudo de bom, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, quem não está ainda muito, de repente, envolvido, por favor, se envolva. Inclusive as mulheres, né? A gente tem todo um desejo de ativar bastante, né, o trabalho de mulheres, e a gente deseja fazer algumas coisas. E espero que vocês estejam conectados lá nos nossos grupos, né, no Membership A Mulherada, que a gente tem um grupo específico, que eu deixo algumas mensagens que são específicas para as mulheres, nem todo mundo recebe. Fiquem atentas lá e se envolvam. Desde ser para vir limpar a igreja, né, que a gente tem um mutirão, seja para isso, até uma festa, até um outro trabalho que a gente tenha para fazer. Vamos procurar ficar atentas, que vai aparecer mais coisas para a gente fazer, e eu tô animada. E como vocês já sabem, né, a gente por 10 anos trabalhei com a UFEBRAC, agora não estou trabalhando mais, então agora aperte os cintos. Já falei para a equipe, aperta os cintos aí, porque tem uns sonhos, uns projetos, algumas coisas para a gente realizar na casa de Deus. E é gostoso, né? E a vida vai passando e a gente precisa estar sempre envolvido e se sentindo útil em algum lugar. E eu estou aqui junto com a equipe da UFEBRAC, para fazer todo mundo trabalhar, a mulherada toda se envolver. Amém, queridos? E de uma maneira indireta, os homens vão se envolver também. Vamos abrir a palavra de Deus no texto que foi base dessa semana, de Mateus 28, 17. Ai, muito obrigada por quem colocou água aqui. O dia de jejum chega aqui assim com sede até, né?
sem poder tomar água até meio-dia, meu Deus, acho que não falta nem a comida, falta a água mesmo. Vamos lá, Mateus 28:17 diz: e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então hoje vamos destacar, estamos aqui destacando, né, a questão da dúvida, né, de não duvidar, né, de termos situações para não duvidar. Mas dentro desse tema, o Senhor colocou no nosso coração para nós focarmos família, para nós não ficarmos em cima do muro. E desde o domingo, né, ouvindo a ministração às 8 da manhã, depois 10 horas da manhã e depois às 19, Deus foi fazendo arder no meu coração alguma coisa em relação a nós. Primeiro a mim, né? Porque chegar aqui e dizer assim, olha, ensinando, dizendo você, ou vocês, não, sou eu primeiro. Então eu comecei a pensar sobre o perigo de nós estarmos em cima do muro. Então, não ficarmos em cima do muro. Quem está em cima do muro está em dúvida, né? E aí já tem aquela historinha que todo mundo conhece, antiga, de que tem pessoas que ficam assim, nem vai para o lado de Deus, né? Nem anda com Deus e fica do lado de lá, do outro lado também não anda e acha que em cima do muro tá garantido. Não tá, porque o muro também não é de Deus. Com Deus é assim, se entregar, é para descer as águas mesmo e ficar submerso. Em cima do muro, não, Deus não aceita, por quê? Porque é duvidoso, é a dúvida. Então, com dúvida, como a Sueli bem leu agora no começo, a gente tem essa questão muito clara de que ficar nadando, viajando para um lado e para o outro, isso desagrada a Deus. Nós precisamos ter convicções. Então, nós vamos falar sobre essas convicções partindo do princípio de termos nossa vida, né? Então, é uma palavra reflexiva nessa tarde para nós, mais uma vez, falarmos sobre nossa casa, nossa família. É muito importante, a gente sempre tem essa questão, né? De pensar sempre às vezes a gente pensa numa família, pensa na outra. Vem na nossa mente algumas situações de pessoas que estão vivendo aquela situação que você acabou ouvindo, mas temos um exercício aqui de pensar na minha casa, na minha família, na minha particularidade e como eu pratico isso, ou como eu posso pôr em prática, né? É uma coisa importante que a gente, realmente, todos nós como cristãos, somos de alguma maneira vistos, olhados, notados, filmados. Alguém está olhando para a gente, geralmente, mas uma coisa que a gente precisa é sempre, eu estou dizendo isso por mim mesmo, não é quando a gente acaba ministrando ou ministrando os gêmeos e sempre ensinando, a gente acaba, se a gente não perceber, querendo sempre falar para o outro e não faz aquela introspecção. Então é necessário que nós estejamos olhando o que Deus tem para mim hoje. Então, o que Deus tem para nós hoje para nos falar sobre dúvida e não ficarmos em cima do muro na nossa casa. Começo pensando que a Bíblia, ela nos indica, né? A Bíblia, ela que nos indica, ela que nos orienta, ela que nos ensina sobre tudo que nós devemos fazer. Toda decisão, né? Temos que tomar alguma decisão, a nossa forma de andar, nossos procedimentos, em tudo na nossa vida, a gente pega o quê? A Bíblia. Tudo na nossa vida a gente nos indica, né? A palavra de Deus, ela tem nos orientado. Já falei tudo, acho que você deixou na primeira tela ainda. Mas, na primeira frase. Mas olha só, meus irmãos. Desde sempre, né, quando eu era bem jovem, eu ouvia dizer que a Bíblia ela é um manual, né? É o nosso manual. Quando a gente compra, né, qualquer eletrodoméstico, alguma coisa para funcionar, começa pelo celular ou qualquer outra coisa. O que o brasileiro faz? Não vou falar das outras nações, porque tem outras pessoas que acabam fazendo o jeito certo. Abre a caixinha lá do produto, seja lá o que for, abre, vai ler para ver como funciona. A pergunta é, quem aqui compra alguma coisa e antes de manusear, primeiro abre para ler como é que funciona, antes de ir cutucando e abrindo e mexendo nos botões? Quem é que lê primeiro antes de mexer em qualquer coisa? Meu Deus. Eu achei que pelo menos um ia se salvar aqui. Não é assim? Então, é bem para nós, né? É bem assim. A gente pega e já vai cutucando, aí vai vendo que abre. E quando não funciona alguma coisa, o que a gente faz? Aí sim, vai para o manual. Só que essa prática... Oi? Vai pro YouTube? Não, eu vou pro manual. Ainda tem os tutoriais, né? Pois é, você é mais moderna do que eu, claro. Mas olha que interessante. Falando sobre isso, é bem característico que nós, como cristãos, o que a gente faz? A gente primeiro dá cabeçada, depois a gente vai ver o que Deus queria. Então é bem típico. Por quê?
Ai, não devia ter feito aquilo. Então é tanta coisa mal feita, é tanta briga, é tanta discussão, é tanto dormir de bumbum virado, né? É tanta surra que às vezes a criança vai levar porque ela não ouviu, porque ela tá sabendo que tem que obedecer o pai e a mãe, não obedeceu, aí apanha. Então nós também apanhamos na vida. Por quê? Porque a gente não vai para o manual. E aqui me permita, não adianta ser moderna não ir pro YouTube, tem que vir pro manual mesmo. Né? Mas olha que coisa interessante, que nós temos o manual. E eu me lembro muito, assim, muito de antigamente, quando a gente tinha a nossa escola, ainda se Deus quiser nós vamos reabrir a nossa escola. Mas quando nós tínhamos a nossa escola e eu dava aula para a turma, né? Eu dava da primeira ou oitava série, dava aula de ensino religioso. E eu gostava de falar sobre isso. E as crianças faziam umas perguntas, assim, o olhinho delas brilhando sobre... é o manual, como a gente vive, tudo que a gente funciona e tal. E é a grande realidade. Tudo que a gente precisa para nós funcionarmos bem está aqui. Só que, o que a gente faz, como acabamos de falar? Nós nos deparamos. Isso não sou eu, não é você. Somos nós. Temos que parar diante do manual e tirar o hábito, né? De ir já fazendo, sem pensar, peraí, como funciona? Qual botãozinho liga? Qual botãozinho faz isso? Qual botãozinho serve para aquela função? Então, nós temos aqui os botões para observarmos. E, falando nisso, o texto agora de Romanos, eu acho que eu já mandei, acho que está na tela, Romanos 14, 23... ainda vem realmente de acordo com o texto que a Sueli leu eu não busquei tantos textos, mas a Sueli bem leu o texto falando de dúvida também. E esse de Romanos 14, 23... eu já fui para Coríntios? Não, é Romanos. Romanos 14, 23, ele diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, pois o que ele faz não provém da fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Em outras palavras, está escrito o que aqui? Que a dúvida na ação é pecado. Vai fazer alguma coisa, não tem convicção, é pecado. Nós somos as pessoas da terra que tem que ter convicção. Por que destacamos-nos em muitas situações? Ainda ontem, conversando no grupo lá de Gêmeos, eu me lembro que na faculdade eu tinha muitos crentes na minha sala. Mas eu reparava, e eu digo isso hoje, não fico dizendo com falta de modéstia. Não, se eu tinha convicção em Deus, por que eu fico lá? Não, é verdade. As pessoas olhavam para mim diferente. Até as provocações eram diferentes. Os outros crentes não eram provocados, eu era. Mas não era porque eu vivia dizendo, colocava uma bandana aqui, sou crente, ou porque dizia estava amarrado, ou porque mandava todo mundo pro inferno. Nada disso. Simplesmente porque eu tinha convicções. Tinha coisas lá que eu não concordava, não falava nada, mas eu fazia do meu jeito. Eu tinha forma de viver, eu tinha minhas convicções. Então, crente tem que ser convicto. E crente convicto, que não duvida, o que acontece? Vai arrumar problemas. Por quê? Porque a gente não anda junto com todo mundo. Mas aqui esse texto está muito característico no sentido de dizer assim. Porque aqui fala sobre a comida, né? Aqui é o contexto. Fala sobre essa questão. Se você tem dúvida sobre comer, então é melhor você não comer. Porque se você comer, você está... Então, é uma coisa... o crente, por exemplo, vamos contemporaneizar alguém que vai na casa de um não crente e tá lá o vinho exposto, mas a pessoa se sente mal, fala, eu não tomo isso. Aí só para agradar, toma. Então fica assim, toma ou não tomo, toma ou não tomo. Peraí, mas nós estamos nessa terra para não agradar pessoas ou para não agradar a Deus? Fazer na nossa forma de viver, né? Uma melhor pergunta. Nós vivemos aqui, enquanto cristãos, para agradar a Deus, ponto. Vamos desagradar quem quer que seja. Às vezes a pessoa perde uma promoção porque não tomou um vinho numa reunião. Pode acontecer? Pode. Mas espera aí. Mas tem Deus para dar outras posições, porque o dono da empresa, o dono daquele lugar e o dono da terra é Deus. Então eu e você não precisamos ficar presos a nada. E a convicção faz a gente, de fato, de verdade, primeiro ter essa dificuldade. Acabamos tendo ranço em muitos lugares. E na nossa casa temos também. Porque quando estamos dentro de casa, porque estamos falando de fora, agora entra para casa, fecha a porta. Dentro de casa, quando a gente
A família inteira é crente, mas tem um que se levanta e tá lá assistindo um filme que começa a palhaçada lá, e sexo pra lá, e mulher pelada pra cá, mulher pelada pra lá, aquela coisa louca. Você fala, não vou assistir esse negócio não. Aí outro, crentão, peraí, toda a família é crente? E você aí fala, tá todo mundo assistindo? Não, peraí, vamos nos posicionar. Chega uma hora que você tem que se posicionar. Convicção é isso. Eu sei, eu vou ficar assistindo aqui, mas será que eu devo? Será? Pronto. O que é o será? Dúvida. O que é dúvida? Já não tem convicção. Crente é sim, sim e não, não. Então nós temos muita coisa a se pensar para um tema como esse. Aliás, todos os temas têm muita resposta de Deus. Todos os temas têm muita coisa que Deus nos traz aqui. Todos os temas, Deus clareia, clarifica, abre, até desenha se a gente precisar. Vocês conhecem esse termo de desenhar, né? Quando a gente fala, ninguém sabe, fala, peraí, vamos desenhar para a pessoa entender. Pois é, Deus até desenha. Está até desenhado aqui muita coisa, para que a gente saiba não trabalhar, não viver na dúvida. E esse procedimento, essa maneira nossa de viver, vai dando o quê? Vai dando respaldo para quem vem atrás. Quem é que vem atrás? Vem os filhos, vem aqueles que estão dentro da nossa casa, que estão aprendendo com a gente. E vocês já sabem muito bem disso, né? Nossas palavras não falam tão alto quanto nossos atos. Às vezes você tem que ensinar, eu estava até meditando isso de manhã, foi ontem, não lembro. Comecei a pensar nisso, falei, gente, que nostalgia que deu em mim, faz tanto tempo isso. Mas eu ensino minha pequena, né, a minha bebê mais nova, agora que ela saiu, posso falar, fez 32 anos, né, ela não gosta de falar não. Aí eu falo, meu Deus, faz muito tempo. Mas ontem me peguei pensando como que é uma mãe, né? Que a criança começa a crescer e você ensina a se limpar no banheiro, quando vai, como é que faz. Aí, se pegar o papel higiênico, você não tem que ensinar olha, uma coisa, Helena, que desagradável. Peraí, mas todo mundo aqui acho que deve usar, né? Nós não somos, como é que fala? Europeus, né? Porque na Europa... A minha primeira experiência na Europa, meu pai... Bom, eu não posso falar essas coisas agora. Posso até falar, mas aqui não tem muito tempo. Mas a primeira experiência na Europa foi terrível. Porque a gente não sabia que todo mundo usa toalhinha na mão. Leva a toalhinha, gente. Oh, meu pai. Primeiro mundo? Como assim? Não tinha papel, era um rolo só porque compraram porque sabia que nós íamos. E brasileiro não usa toalha. Mas tinha na cama, para o Joel lá na casa dos patrícios lá que a gente ficou, tinha a toalha de banho, a toalha de rosto e a toalhinha para se limpar. Gente, o que é aquilo? Meu Deus, que coisa higiênico para nós, né? Mas antigamente aqui no Brasil também era assim. Mas enfim, voltando. Falando sobre o papel. Se você pega a criança, vai sozinho, vai ensinando e tudo mais. A criança pega o papel, pega o papel inteiro para se limpar. Você vai deixar? Você tem que ensinar. É um detalhe, é uma coisa que eu estou falando aqui muito básica, mas que tão pequena, mas se não ensinar, a criança nunca vai aprender. Então, da mesma maneira, qualquer tipo de ação nossa, qualquer ação em cima do muro nossa, de você assistir uma coisa que não deve e ficar assistindo e dizer assim, não pode, hein, filho? E continua com o zoião em cima do negócio. Que tipo de ensinamento estamos dando? Entende? Então, estou indo para uma coisa bem pequena, mas para destacar uma coisa muito grande, os hábitos. Hábitos nossos, né? Ainda ontem também uma situação dos gêmeos que tem tudo a ver aqui, bem pertinente. Uma amada nossa lá que tem uma moça que tá casada, né? Junto lá com o filho dela. E ela começou a ter uns procedimentos assim, cada palavra que fala, a maioria é palavrão, e desbocada, e uma menina nova, bonita, mas sem um pingo de nada de educação, nenhuma. E teve uma situação difícil lá, e a gente está orando, essa situação toda. E Deus preparou para que ela fosse, isso foi na semana passada. E Deus preparou para que essa semana ela fosse conhecer a família, foi na casa da família e foi descobrir. E aí Deus falou com ela, tá vendo por que ela fala desse jeito? Não recebeu educação, não recebeu modos, não recebeu limites, não recebeu nada. Então, queridos, nós temos que sair de cima do muro quando a fala é sobre temor a Deus. Os nossos filhos hoje estão ficando, de certa forma, generalizando, nas mãos de gente que não adora Deus, de gente que está contrária a Deus, e o mundo já está sendo preparado há muito tempo para tirar Deus da história. Agora, Deus pode sair da sua casa? Não, mas você precisa.
Você tem que sair do muro e ficar trabalhando com o filho. Dá trabalho? Dá trabalho. Todo dia conversar com o filho, todo dia incutir a palavra, todo dia descobrir o que foi que ele fez. Eu costumo pensar, não é nesse sentido, mas só para vocês entenderem, é como se todo dia a criança, a mente dela, ela é um saco bem grande, ela sai, ela vai receber informação do amiguinho, ela vai receber informação da professora, ela vai receber informação lá da pessoa que dá o lanche, que vende o lanche, sei lá, do pirueiro, sei lá. E você está trabalhando o dia inteiro. Ela está vivendo com um monte de gente o dia inteiro. E você nem vê seu filho. Chega à noite, você, oi, beijo, boa noite, vamos brincar só um pouquinho, vai deitar? Peraí. E todo aquilo que entrou naquele saco. Entende o que eu estou dizendo? Então você precisa desconstruir todos os dias coisas erradas. Porque desse jeito você está em cima do muro se você não fizer. Você está deixando o seu filho ser construído para o mundo. Depois não pode reclamar. Então, temos que sair do muro, ou seja, nossas convicções, ponto. É para fazer de uma maneira que os nossos filhos, mesmo pequenos, saibam dizer, se estiver na rua e passar uma criança toda pelada de qualquer jeito, ele vai dizer assim, nossa, olha, isso daí não é bom não, Deus não gosta. Ai, mas nossos filhos vão fazer isso? É melhor que faça isso do que vai lá e dança junto, né? Porque as crianças hoje estão ensinando. Um está fazendo, e a gente vê isso direto, né, irmãos? Dependendo do lugar que a gente vai, as crianças, elas estão recebendo. É uma terra fértil, né? Então, estão recebendo. E o que é que nós estamos fazendo? Eu estou falando de família, nossa casa, mas nós somos avós, nós somos tios de família, nós somos tio da igreja. Se pegou, deixa eu aproveitar que tem a Dudinha aqui, sozinha. Olha lá, já olhou, tá ligada. Tá a Dudinha aqui, eu sei que tá educada, tá sendo ensinada, conheço o pai, conheço a mãe, eu sei bem o procedimento. Mas Niki, ela foi na escola e ela viu um negócio engraçadinho, começa a ter um comportamento no canto lá, e a Diana não tá nem vendo, porque a Diana tá intercedendo, ela não tá vendo a filha dela, e a filha dela tá lá no celular vendo uma coisa errada, sei lá. Tô aqui só inventando. Não é minha filha, não tem nada a ver com isso. Que história é essa? Estão entendendo, queridos? Nós somos família. Eu não quero, de jeito nenhum, mais tarde, ver a Duda, uma menina que ensinada na presença de Deus, desandada, desviada. Em nome de Jesus, não quero. Assim como eu não quero ver minhas netas. Então, eu sou vó o suficiente para chegar na Duda, olhar e falar, o que é isso que você está vendo? Né? Não é chegando dando bronca nem nada, mas olha, isso não é legal. Então, tô só dando hipóteses aqui total, mas para vocês entenderem que não é somente o meu filho, não é somente o meu neto, mas nós, enquanto família, enquanto irmãos, por que não? É o tal de nós sermos um cuidando do outro, porque estar fora do muro, a Bíblia também nos ensina sobre estar cuidando e... Na verdade, assim, cuidando não é só, querido, ai, como você tá linda, maravilhosa. Não. É aquele dia do comportamento que não foi legal. Chegar e falar assim, olha, aquele negócio. Não é eu tô com um comportamento não legal, chega a Bianca com a Val, as duas começam a conversar. Você viu o que a Leonor fez? Não. Elas viram, ela chega, Leonor, é assim, ó. Talvez você não goste, mas tem isso, isso e isso. Poxa, se alguém tá falando, eu tô aqui conversando com vocês e tem um negócio na minha cara, uma tinta preta, ou eu orei, borrou o meu... Se eu não tô vendo, quem é que tá vendo? E quem tá vendo vai ficar olhando eu com cara de palhaço e ninguém vai falar nada. Estão entendendo, queridos? Isso é muito família. Deus hoje, quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo falou isso no meu coração de uma maneira muito gostosa. Nós somos família. Tudo bem que a família está bem grande, aleluia, vai crescer mais ainda, glória a Deus. Mas nós somos família, né, Su? Ai, não pode falar, é cheio de ideia, aquela pessoa não gosta. Que não tô nem aí que eu não gosto, eu vou fazer minha parte. Porque nós queremos aqui todos ir para o céu, irmãos. Eu não quero ver ninguém se perdendo, ainda que não goste, eu vou lá e falo mesmo. Bora lá. Ai, aquela mulher não gosta. Vamos lá, vamos conversar. Porque nós estamos aqui... Se nós admitimos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da nossa vida, e a gente admite que isso aqui é o meu manual de vida e é o seu também, então nós estamos juntos, estamos no mesmo barco. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu fico assim, Deus, eu vou falar, mas já foi. Não era isso, mas já foi. Bom, mas enfim, falando sobre família, voltando só a essa questão, né, do que tá sendo desconstruído, né, no meio social nosso, na nossa, não é só na nossa nação, mas o mundo está desconstruindo tudo que Deus criou. Deus está
Deus construiu a família e o mundo está tentando desconstruir. No nosso país, como eu estava dizendo, está sendo desconstruído há muitos anos esse conceito de família, né? Que ninguém liga mais, que não é mais assim e tal. Não vou entrar no mérito da história, que antigamente família era diferente, mas o termo família e os papéis estão sendo mudados. Mas esse manual aqui continua trazendo qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, qual é o papel do filho, qual é o papel da filha, qual é o papel do esposo, da esposa. Quem ultrapassar ou ficará quem está na dúvida, ou seja, não está fazendo o que está escrito aqui. E Deus quer que a gente ande abençoado. Deus nos trouxe, né, na verdade, no discorrer da palavra dessa semana, o que o Senhor tem nos feito entender é assim: Deus tem vida plena, se a gente não tiver dúvida, mas a dúvida, né, duvidar de Deus é contrário. Então, vida plena com Deus é contrário, é o antônimo de ter dúvida. E vida plena com Deus tem o passo para seguir. Precisamos andar nessa palavra. E pensando nisso, sobre como nós andamos e pecamos, queridos, nós podemos agir erradamente, como eu estou falando. O texto de Coríntios traz assim de uma maneira muito específica, que desde domingo Deus tem colocado no meu coração esse texto para nós lermos hoje. O quanto é importante nós colocarmos a nossa vida diante de Deus para não deixarmos a vida espiritual em xeque-mate, ou seja, destruir a nossa vida. Em 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o nosso fundamento. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, preste bem atenção, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como se através do fogo. O que está aqui traçando em miúdos, né, e dando uma clarificada nessa palavra, o que significa isso? Eu encontro aqui nesse texto o que desceu de fato, né, de tudo que eu comentei agora, mas o que desceu do meu coração enquanto eu meditava na palavra no domingo, recebendo, né, ministração, que cada hora era uma acrescentar de coisas de Deus, né, de revelação de Deus. Mas o que eu vi aqui? Pelo menos 3 coisas nesse texto. O que a gente pode ver, aqui esse texto está falando daquele dia onde o Senhor, nós vamos estar diante de Deus, que tudo que a gente faz, todas as nossas obras vão passar pelo fogo. E o que passa pelo fogo só vai ficar o que o que tem fundamento, né? Aqui nesse texto está falando ouro, pedras preciosas e prata, ou seja, nossos comportamentos que estão voltados para o fundamento, ou seja, para a nossa vida com Deus. Porque o restante, queridos, é nada, o resto é vaidade, o resto é poeira, passa, não é? Tudo passa. Então a gente tem que ter uma vida bem alicerçada em Deus. E esse texto traz assim uma noção de nós não termos uma vida duvidosa. E qual é as 3 coisas que eu vejo aqui para falar sobre essa questão dessa vida duvidosa? Como crente, a gente não pode, a gente não tem nem o direito de viver essa vida duvidosa. A primeira coisa é a gente viver para essa vida como se essa vida fosse para sempre. A gente viver aqui só cuidando da profissão, cuidando só da aparência, cuidando só da nossa alegria, de manter a nossa casa bonita, de ter uma casa e comprar outra, ter um carro e comprar outro, de ter um bem bom, né? De no dia de frio ficar debaixo das cobertas. Essa vida, isso tudo que eu falei, alguma coisa dessas que eu falei é pecado? Não, só que não é a vida do fundamento. Então, são coisas boas, mas que vão passar, são fúteis, né? É supérfluo. Então, quando a gente fala de coisa supérflua, contínua. Hoje tem, amanhã não tem. Hoje a gente tem uma coisa, amanhã não tem. Hoje a gente tem a profissão, amanhã não tem. Hoje a gente tem os cabelos para os homens, né? Amanhã não tem. Só que o nosso irmão Geraldo já é abençoado, né? Então, dá uma olhada, a cabeleira, né? Branca, mas tá lá, tudo bonitinho. Mas tem outros que já na fase dele já tá lá, né? Com o aeroporto. Mas tem muita coisa nessa terra que são boas. Mas a vida
passa. E nós não podemos ser ligados nessa vida como se nunca a vida fosse acabar. Todos nós temos o conhecimento, o entendimento de que, ainda que como cristãos, que tenhamos o prazer em algumas coisas, nossa vida precisa ser voltada para Deus. Nós temos uma vida em que tudo isso que eu citei agora é muito bom, mas se a gente não parar, nós estaremos ensinando os que vêm atrás da gente, né, os filhos, os netos, de que vale a pena ficar arrumando emprego melhor, que vale a pena se matar para trabalhar, que vale a pena viajar, ficar de férias, passear. Que vida é essa? O que nós estamos deixando? Qual legado nós estamos deixando? Nós vivemos aqui para a vida inteira? Não. E quem está vindo depois da gente? Vai aprender o quê? Uma vida sem sentido, uma vida vazia. Então esse texto está falando sobre isso. Largar o que se desgasta. É essa palavra que eu queria dizer. A gente não se ligar naquilo que se desgasta, irmãos. Essa vida, tudo se desgasta. Eu gosto muito, vocês me conhecem, quem me conhece já sabe, eu brinco muito. Hoje, né, com 50 e tantos anos, 56 anos, eu fico lembrando de quando eu era muito nova. E que eu corria, fazia, acontecia. E parece que é assim, eu dormi, acordei e tô com 56 anos. Falei, meu Deus, cadê o vigor? Cadê aquele ânimo? Então, quando a gente chega numa determinada idade, é a questão de você realmente observar, olhar para trás e falar assim, o que foi que eu fiz da minha vida? Só que é muito bom chegar na idade que eu estou e pensar, o que foi que eu fiz da minha vida? Aí eu penso, meu Deus, tinha muita coisa boa que eu podia ter feito, mas eu acabei não fazendo por causa do reino e não me arrependo. É muito melhor chegar assim do que depois de velho, na idade que eu estou, chegar e depois ficar assim, o que eu fiz da minha vida? E vai ver que não foi nada para Deus. Aí começa a olhar como se fosse um tesouro lá desmoronando. Estão entendendo o que eu estou falando, queridos? O quanto é importante nós não pensarmos no ouro, nas pedras preciosas e na prata dessa terra, e sim no fundamento de vida com Deus, de construir coisas para Deus, de ter vida. Olha, isso aqui que nós estamos fazendo, isso aqui, conforme está o seu coração e o meu coração, isso sim vai passar. Deus vai pegar e pôr, vamos colocar assim, Deus vai pegar a nossa vida, na hora que a gente passar, todo mundo vai passar pelo julgamento, pela presença de Deus. Aí nós vamos passar diante de Deus e Deus vai falar, deixa eu ver o que você fez com o seu tempo. E nós vamos lá. Já pensou aquele tempo vazio? Porque como nós ouvimos no domingo, tem gente que está na igreja, está vendo Jesus, mas não está adorando. Então está lá por estar. Está com a mente lá em casa, está com a mente lá no sofá, nas pipocas. Então o que adiantou? Aí vai acontecer o quê? 2 horas, 1 hora, sei lá quanto tempo ficou no culto e vai queimar. Já pensou? Enquanto uma parte ficou no culto e vai prevalecer o fundamento. Outras, mas Senhor, eu fiquei tanto na igreja, mas Senhor, fala assim, ó, pode afastar de mim, Senhor, não adiantou nada. Olha como é sério isso, queridos. Que fundamento nós estamos tendo. E uma outra coisa que ficou assim muito marcada para nós falarmos aqui para encerrar, a palavra de Deus veio muito clara sobre essa questão de nós ficarmos muito preocupados nas nossas performances, nos elogios, naquilo que a gente recebe. Destacou para mim essa semana, foi semana passada, alguém falando de outra aqui, eu ouvindo, e porque a gente não está fazendo exposição de ninguém, não temos ética, é apenas para colocar como exemplo. Uma pessoa falando de outra que não estava presente e começou a elogiar. Ah, porque é isso, porque... e elogiando só tudo aqui, o supérfluo, o que acaba. Elogiando. Aí eu fui para casa pensando, meu Deus, eu não ouço falar dessa pessoa nada mais do que isso. O elogio de se arrumar bem, o elogio de ser uma pessoa dada para todo mundo, boazinha para todo mundo, que é bacana, que é amiga de todo mundo. Aí eu fiquei pensando, aí ficou na minha cabeça, e cadê? E cadê as obras? E cadê vida com Deus? E cadê dizer assim, olha, o testemunho dessa pessoa mudou a minha vida? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? É muito sério. O que adianta a gente ser o bonzinho, o amiguinho? O que adianta a gente, é o bacana com todo mundo, é aquele que não sabe falar a verdade quando precisa, mas então é amigão de todo mundo. Que adianta dizer, se arruma bem, tem um status bom e tudo mais.
Como é que nós... Aí, na verdade, virou um termômetro. Isso é um termômetro para nós. Qual é a nossa fama que vai na nossa frente? Aí eu fico lembrando de Ruth, uma ministração que eu preguei faz muito tempo, quando eu era jovem ainda. Aqui na igreja, quando era o cantinho, só aquele pedaço lá em cima. Em que Ruth, quando ia entrando na cidade de volta com a sogra... Com Noemi, o pessoal falou assim: ai, Ruth, nós sabemos quem ela é. Ela não ficou com a família dela, abandonou todo mundo por causa da sogra. Quer dizer, a fama dela chegou primeiro. Ela estava chegando e a fama dela chegou primeiro. A sua fama e a minha fama chega primeiro. Tudo bem, podem dizer que a esposa do pastor é linda. Adoro vocês falarem isso. A esposa do pastor da igreja é linda? Ah, por favor, obrigada. Né? Pode falar, porque eu me cuido mesmo, com certeza. Imagina um marido lindo, maravilhoso e abençoado, lindo nem tanto. Não, deixa pra lá, tá filmando. Já foi. Não é tão lindo e maravilhoso, mas é um homem de Deus. Pronto, já foi, né? Acabou entrando na palavra. Mas é um homem segundo o coração de Deus e tal. Tem que ter uma mulher ali, né? É ok, tá. Mas se alguém me conhecer e dizer assim: nossa, a esposa do pastor Joel é maravilhosa, é linda. E o que mais? Daqui a pouco, tá tudo caindo e acabando, né? Esse negócio de lindo continua. Eu vou continuar me amando, mas... E aí? E aí? Não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero que as pessoas falem do pastor João e falem a esposa dele, a vida inteira, as pessoas fiquem só falando alguma qualidade que seja visível. No sentido de pessoa, de ser... Não. Eu quero que diante do Senhor, quando minhas obras passarem pelo fogo, elas permaneçam, porque eu sei a quem eu sirvo. E eu não sou o que sou porque eu sou esposa do pastor. Eu tenho um Deus soberano, poderoso, um Jesus que me salvou, que me ama apesar de mim. E é isso que eu quero que as pessoas vejam, extrapolando que cada um de nós devemos querer. Ainda que a gente seja amiga, né? Amiga de todo mundo, isso não é ruim, não é pecado. Olha aqui, vou falar de uma pessoa que é amiga de todo mundo, maravilhosa, querida, que abraça todo mundo, acolhe todo mundo. Regininha, assim. Regina é um doce de pessoa. Ela tem alguma coisa que deu errado lá, ela vai lá e pede desculpa e tá tudo bem. Uma simplicidade, uma maneira que ensina a gente. Então eu tô falando de coisas, entendeu? Tô falando de uma coisa, tô falando de outra. Então, se a gente ouvir só coisas supérfluas e não ouvir uma coisa que seja mais especial, voltando para dentro da nossa casa, aqueles que estão aprendendo conosco vão aprender só superficialidade. Um monte de criança, um monte de menininho aprendendo a ser youtuber, a falar, a vender produto. E vida com Deus? É isso. Meu Deus. O texto que nós lemos agora de Coríntios, para encerrar, versículo 14 e 15 de Coríntios, 1 Coríntios 3, 14 e 15. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa, ou seja, galardões. E se alguém, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá o dano, mas esse vai ser salvo, mas através do fogo. Ou seja, pode perder a salvação nesse sentido? Não vai perder a salvação. Mas é assim, o que fez? Aceitou Jesus e não fez nada para Deus. Eu não quero ser essa pessoa. Eu espero que vocês também não. Nós temos que sair do muro e pensar: eu preciso influenciar pessoas. Eu preciso ser diferente. E não é sair daqui pensando: bom, vou ver o que eu vou fazer. Não, é mudança de atitude, de comportamento. Né, queridos? Vamos ficar em pé? A conclusão está ainda em Coríntios, você vira a página aí. Conclusão dessa palavra, para nós sairmos de cima do muro, está em 1 Coríntios 4, 5, olha o que diz lá. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará, presta atenção nisso, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá o seu louvor, ou então cada um receberá o seu galardão. Vocês estão vendo aqui? O Senhor não vai revelar com a luz dele só as obras ocultas das trevas, mas também nós, que hoje estamos diante dele e dizemos que estamos na luz,
o Senhor vai mostrar o que está no nosso coração. Porque eu sair daqui querendo ser uma melhor pessoa, porque eu quero agradar a Deus, Deus está vendo. Mas se eu sair daqui querendo ser uma melhor pessoa, para as pessoas falarem de mim, Deus também está vendo. E meus irmãos, eu repito isso e eu repito porque eu acredito. Como eu falei outro dia, eu comecei a pregar para famílias e nos cultos da família à tarde, quando eu tinha essas meninas aqui, crianças. E eu preciso dizer que vale muito a pena. Vale muito a pena servir esse Deus e ser fiel a esse Deus, ser sincero com esse Deus. A gente precisa sair do muro. Eu deixei uma última frase: vamos sair do muro, vamos limpar o coração e viver nos fundamentos da vida para a eternidade. Deus me livre de tudo que eu fiz, chegar no céu e não ver minhas filhas. Põe a frase lá, Tati, por favor, essa última. Deus me livre de chegar no céu e não ter as principais heranças da minha vida junto comigo. Bom ter todos os irmãos, bom ter toda essa igreja toda, essa irmandade toda que Deus tem colocado na mão do Joel como pastor. Maravilhoso. Mas minhas 3 filhas, que legado é esse? Estou falando de mim para cada um de vocês pensar em vocês. Entendem, queridos? Não vale a pena. Não vale a pena. Precisa começar em casa. Eu preciso sair do muro. Tem coisas que, se você até hoje está fazendo e fala, não devia mais, tira o mais. Tira o mais. Amém?